Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou Douglas Inácio e esse vídeo eu vou falar exclusivamente com empresário, com quem é investidor, com quem está nos bastidores da carreira ou com quem está pensando em entrar, está querendo fazer um investimento nessa área, tem uma parceria boa e você, se é artista ou músico ou faz parte de algum projeto, clique e indique esse vídeo para o possível empresário ou para quem está querendo fazer algum tipo de investimento nessa nossa área. Tem poucos vídeos meus falando sobre isso, eu falo muito com quem é o artista mesmo, eu ensino a desenvolver um trabalho bacana, um trabalho próspero, mas também vou colocar sempre alguma coisa para os empresários. Por quê? Não só porque o nosso mercado é um mercado que movimenta bilhões, né, no mundo todo, o mercado musical, mas a gente sabe que até chegar num patamar de movimentar múltiplos milhões, uma carreira tem alguns passos que precisam ser dados e é importante que a gente faça isso com muita cautela, sabendo sempre trabalhar. Nada feito muito corrido, muito às pressas, costuma dar muito certo. Então eu vou falar um pouco desses bastidores. Eu sou empresário já há alguns anos, já estou no meio musical também há outros anos. O ano passado fiquei um ano, fiz um escritório, né, criei um escritório que era para mexer com música e com esporte também, com futebol. A gente acabou voltando muito para a área do futebol, o escritório acabou focando só em futebol e eu resolvi sair. Estou de novo no mercado musical, não empresariando nesse momento, mas quero retomar essa parte junto com o contrato que eu tenho com o artista e também alguns outros projetos que eu já estou mais ou menos em mente aí. Mas não é o assunto desse vídeo, esse é para dar um direcionamento para quem quer entrar nesse mercado, que é um mercado multimilionário. Porém, é importante a gente ter algumas noções básicas para poder conduzir um trabalho e é justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. É importante que você, empresário que está me assistindo, que é de outros ramos, fez um pé de meia, conheço muita gente assim, que fez um pé de meia, tem uma grana lá que não precisa, não tem muita risco. Por exemplo, quando eu entrei, eu investi o que eu não podia, isso é errado, eu não tinha uma grana boa para isso, que é querer assim, eu tenho 100 mil aqui, que se eu perder tudo bem, e se eu acertar na mosca, esses 100 mil pode virar alguns milhões. Por que não? Muito, como alguns acontecem. Mas eu não tinha essa condição e no meu caso, eu investi meio milhão na música e acabei quebrando totalmente. Então eu não tinha uma real noção do que eu poderia fazer. Eu fui fazendo, vendendo, e aí a coisa foi por um caminho inicialmente bem complicado, depois eu consegui pegar o rumo e hoje em dia eu dou treinamentos, eu faço atendimento a escritórios graças a muitos dos meus erros, porque hoje o meu erro do passado tem muito valor para o empresário, por exemplo, que me contrata para uma mentoria. Ele quer que eu acompanhe ele junto com o cantor dele durante um ano, por exemplo. Então tudo que eu fiz de errado, que eu torrei grana, que hoje, obviamente, que eu não faria, um monte de coisa que eu fiz eu não faria hoje. Tem coisas que eu faço em algumas carreiras que eu administro, tem coisas que eu não faço. Então, justamente esse conhecimento que me credencia a chegar e fechar com um escritório artístico, como eu fecho, fechar com um empresário direto, como eu também fecho. Então, assim, é esse tipo, o meu erro do passado hoje consegue trazer para mim muito resultado no presente. Mas o que eu sempre digo, artista, você empresário que está me assistindo, artista, primeiro, não mexa com a verba que você precisa contar para outra coisa, ou seja, não tira uma verba de um lugar que se você perder vai fazer alguma falta. Por exemplo, você tem lá 30 mil reais, que é um valor baixo, eu quero colocar 30 mil reais na música, tranquilo, esses 30 vão te fazer falta, então não ponha, porque a música é sim um mercado bom, porém de alto risco. Isso aí não é novidade para ninguém, mas é um mercado que se você acertar na mão, você também vai ter muito resultado acima de qualquer rendimento imaginável. Então, por isso tem que sempre fazer esse contraponto. É o dinheiro que é do teu dia a dia, da tua família, vai vender carro, casa para entrar? Não entre, não faça isso. Tem um dinheiro sobrando? Tem um artista bom em mente? Principalmente não apenas ser bom artisticamente, cantando, presença de palco, desenvolvimento nas mídias sociais, não só isso. Analisa bem, claro que tem coisas que a gente só sabe depois que entra, caráter, esse tipo de coisa, mas dá pra gente se precaver na forma com que ele lida com as pessoas que estão por perto, na forma com que ele lida com os fãs, qual é a entrega dele para o seu trabalho. Então tudo isso você avaliando antes, você não vai ter 100% de certeza, mas você vai ter uma margem muito boa para começar esse tipo de trabalho, que é um trabalho que é pior, entre aspas, ou melhor do que casamento.
Então, assim, o trabalho, o artista, o empresário, o artista, o investidor, quem está gerenciando, precisa ter uma conexão muito boa. Então, alguns erros que eu cometi também no passado foi essa questão de não ter analisado tanto assim. Então, entrei e acabou, peguei o produto, né, que a gente chama o artista de produto, peguei o produto e fui trabalhar. Então, isso a gente precisa tomar muito cuidado. Uma outra coisa que eu fiz, que eu me arrependi amargamente, foi uma das vezes eu trabalhei sem contrato. E não se faz contrato de boca. Hoje em dia, um contrato aprovado por e-mail, alguma coisa assim, já tem um valor muito bom. Então, faça isso. Não deixe de ter um contrato. Outra coisa, contratos curtos só quando for verba curta. Se for investir uma verba mais alta, taca contrato longo. Não entre em contratos curtos com investimento prevendo investimentos altos no curto prazo e contrato curto também. Não faça isso. Contrato longo, 7 anos e taca pau. Então, assim, contrato é uma coisa muito importante de você analisar antes. Uma outra coisa, por exemplo, eu tive ônibus. Hoje eu não teria ônibus dependendo da minha estrutura de agenda. Então não compre ônibus, não compre van, não compre carro para isso se você não tem um porquê. Ônibus, van, jato, tudo isso é questão de meio de transporte para te atender à demanda de trabalho. Não é uma coisa de marketing, não misture as coisas. Então tenha sempre o pé no chão. Invista em quê? Invista no marketing do seu artista, invista no próprio artista. Então tenha sempre essa consciência de que a verba não importa o valor. Se você investir mal, você vai perder muito. O que eu fiz, por exemplo? Eu fiz um EP e gastei 60 mil. Hoje nunca que eu investiria, né? Gastaria não, 60 mil num EP se eu não tivesse uma estratégia para aquilo. Por quê? Se você gravar uma música, você pode investir 100 mil reais numa música, na produção de uma música, por exemplo. Vamos supor que o Dudu Borges aceite gravar o teu projeto e cobre lá 100 mil para fazer. Beleza. Pode ser que tenha valor isso daí, que, como se diz, pode ser que tenha valor, não, tem muito valor, mas vamos traduzir, pode ser que o investimento se justifique, dependendo da tua estratégia. Qual é a tua estratégia, né? Qual é a estratégia do artista? Então, cai fora dessa também, o artista, vamos produzir tudo lá no Pepato, porque o Pepato vai estourar. Não vai. Não é o Pepato que vai estourar uma música. Então tenha muito definido, converse muito com o artista antes de você dar o teu próximo passo na questão do investimento. Por isso que é importante você ter alguém para poder consultar. Não aqui fazendo uma propaganda, eu vou abrir hoje um espaço na agenda que eu tô para algumas mentorias. De o que eu faço na minha mentoria? Simplesmente eu dou esse acompanhamento, eu não deixo o artista fazer coisa errada e o empresário também fazer coisa errada. Porque acredite, os dois fazem. O artista faz cagada, o empresário faz cagada, o artista acerta, o empresário acerta. Então precisa ser uma coisa muito bem dosada. Por isso, na mentoria, eu acompanho empresários durante um ano inteiro, dando esse direcionamento. Contrato, o que é melhor? Como que o artista tá? Vale a pena fechar com esse artista? Não vale. Então, infelizmente, alguns artistas não compensam a gente fechar negócio, por mais que o artista seja muito bom. E outros já valem a pena. Uns vale uma aposta mais longa, outros de repente fazer testes curtos para ver se dá fit. Então assim, tudo isso precisa ser muito bem dosado. É um belo de um mercado? É. Vai voltar muito aquecido? Vai. Eu tô falando, o mercado musical vai explodir de novo. Ele nunca baixou muito, mas também agora, não, nunca baixou não, baixou na pandemia. Praticamente foi um dos mais afetados junto com o setor de turismo. Porém, como tudo que acontece, vem o problema, depois vem a abundância de possibilidades. Então o mercado da música vai dar um puta boom em tudo. Hoje, streaming bomba, algumas coisas da linha digital bombam, só que amanhã o que vai bombar? Venda de show, que é o que coloca milhões no caixa do artista. Então assim, você precisa ter um caminho a seguir, analisar muito bem, não investir mal, não ir no que o artista acha melhor para ser investido. Vamos comprar um ônibus. Para quê? Né? Você tem que analisar. O artista hoje já tem tantos shows que justifiquem aquele investimento? Se sim, tudo bem. Vai de cabeça erguida e vai dar certo. Agora, se não, o artista não está tocando, você vai comprar um ônibus para quê? Então, tudo isso precisa ser muito bem dosado. Agora, o marketing não pode abrir mão. Precisa criar campanha sempre, não pode parar de desenvolver o trabalho. Então, tem muita coisa que precisa ser sempre analisada e sempre balanceado. E se você quer um direcionamento meu para trabalhar com o teu artista, para trabalhar junto, próximo ao teu escritório, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo. É só você clicar e aí vai ser um prazer também atuar junto com você
nessa carreira aí do teu artista, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Eu sou Douglas Inácio, você é artista que ficou até o final, deixa um joinha, deixa aquele bom e velho like, encaminha para algum empresário em potencial, que eu tenho certeza que, apesar de eu colocar algumas palavras às vezes duras, é melhor a gente ouvir de quem entende, não fazendo uma autopropaganda, mas eu quebrei muita cara hoje, por isso que eu vendo esse tipo de serviço, porque lá atrás eu errei, hoje eu procuro acertar o máximo e costumo fazer do investimento, seja ele, o empresário tem só 10 mil para investir, melhor, investe os 10 mil certo. Você vai garantir que você vai explodir um artista com isso? Não, é muito difícil, mas pode ser, tá todo mundo no jogo. Mas se você fizer errado, você vai queimar os seus 10 mil. Então é melhor guardar os seus 10 mil bonitinho. Agora, se você tiver um bom plano para investir, vale a pena, é um risco baixo e tal. É como eu falei no vídeo. Avalie sempre os dois lados e seja feliz. Um grande abraço. Tchau, tchau.